Eu não vejo a Dani. Ok, Pedro, obrigado. Bom, pessoal, para a gente ser bem pontual, eu vou começar essa transmissão e eu começo ela agradecendo a todos que puderam entrar e que vão entrando aí à medida que a gente vai acelerando o tema, em especial ao Sebrae, que é nosso parceiro nessa iniciativa, aos palestrantes que dispuseram do seu tempo para trazer um pouco da experiência prática e do dia a dia, e a toda a equipe da CNI de comunicação, da área de assuntos internacionais da CNI, em especial da gerência executiva de assuntos internacionais, que é quem está fazendo tudo isso acontecer. Hoje a gente está marcando o lançamento de uma série de webinars. Nossa ideia é que nós possamos, pelos próximos 2 meses, ter a cada semana um tema do dia a dia do comércio exterior, com as questões operacionais, práticas, para que, nesse momento em que nós temos uma limitação de trabalho presencial e um impacto muito grande nas atividades do dia a dia do comércio exterior, a gente possa trocar boas práticas, quais são soluções que estão sendo pensadas e implantadas com sucesso por algumas empresas, e a ideia é que essa série de webinars ocorra com essa pegada. Então, é uma apresentação até um pouco mais informal, eu acho que isso ajuda, né, para tratar esses temas do dia a dia, da operação do comércio exterior, e a nossa ideia é que a cada semana um novo tema seja tratado com diferentes especialistas nacionais e internacionais, para que a gente possa, de fato, compartilhar boas práticas e soluções para ajudar as empresas a superarem com mais rapidez e assertividade tudo que está acontecendo com a redução do comércio internacional por conta da pandemia. Essa série de webinars, como eu falei, ela é resultado de um convênio que a CNI e as federações de indústria assinaram com o Sebrae. É um convênio que foi nomeado aí de Indústria Global, que tem o objetivo principal de promover a internacionalização das micro e pequenas empresas. É a primeira iniciativa desse convênio, ou seja, estamos inaugurando aqui não só a série de webinars, mas também as primeiras ações concretas para as empresas de apoio à internacionalização. A gente acredita muito na CNI e acredito que o Sebrae concorda com isso também, que a internacionalização é um dos pilares muito importantes para a saída dessa situação difícil que nós estamos. Então, para a retomada econômica, é fundamental que as empresas também olhem para o mercado internacional. É difícil, em especial quando a gente vive um momento de incerteza e de uma redução muito drástica no volume de demandas, mas é possível. E aí a ideia é que a gente possa discutir um pouco como tornar isso possível a partir dessa, não só dessa iniciativa da webinar, mas das diferentes atividades e programas que no convênio da CNI e do Sebrae vão começar a ser ofertados a partir de agora. São ações como essa, né, no Brasil, como capacitações, estudos de inteligência, consultoria, ações de promoção de negócios, que agora, obviamente, vão ter que ser reinventadas, né? Ninguém espera conseguir fazer uma ação de promoção de negócios convencional, com feiras e encontro físico de pessoas, mas provavelmente são rodadas virtuais, e tudo isso a gente começa a desenhar e entregar para apoiar micro, pequenas e médias empresas no seu processo de internacionalização. O tema de hoje, da webinar que nós inauguramos, é de logística internacional. Então, para poder discutir esse tema com vocês, nós convidamos 2 especialistas, a Daniele Salomé Lopes, que está em Curitiba, no Paraná, ela é da área comercial da BIM Logística Internacional desde 2010, uma especialista em carga aérea e produtos especiais, formada em comércio exterior e com MBA em liderança e desenvolvimento gerencial. Muito obrigado, viu, Daniele, pelo seu tempo e por compartilhar conosco a sua experiência e discutir quais são as possibilidades que as empresas podem
buscar em meio a tudo isso que estamos vivendo. E temos também o Ricardo Cervoni, que está em São Paulo. Ele é da área comercial e de desenvolvimento de negócios da Francargo Transportes Internacionais desde 93, então um super especialista também em transporte internacional. Ele é formado em comércio exterior pela Mackenzie e com MBA em logística internacional e solução integrada para o cliente. Então, como vocês podem ver, duas pessoas com uma larga experiência que estão enfrentando os efeitos da pandemia no dia a dia do transporte internacional de mercadorias e que vão, nessa próxima 1 hora, discutir aqui conosco parte do que eles estão enfrentando e tendo que se adaptar em frente a essa nova realidade. E eu começo trazendo, viu, Daniela e Ricardo, alguns fatos e dados que na CNI nós trabalhamos. A cada 2 anos tem uma pesquisa que é feita chamada Pesquisa dos Desafios à Competitividade das Exportações Brasileiras. A última pesquisa, que é a de 2018, ela muito claramente aponta como entre os principais gargalos justamente os entraves e a carência de logística e de infraestrutura para o comércio exterior brasileiro. E, pela primeira vez, é muito interessante que tem uma lista grande de obstáculos à competitividade das exportações brasileiras e o custo portuário e aeroportuário é visto pelas empresas como o principal obstáculo hoje, de forma geral, da competitividade das exportações brasileiras. Essa pesquisa está sendo atualizada em 2020, então, com certeza, vários outros aspectos relacionados, principalmente ao Covid, entrarão como resultado nessa próxima edição, mas essa é a realidade da última pesquisa, que, historicamente, nós sabemos que esse é um grande problema de conseguir superar a carência logística e de infraestrutura brasileira. Um trabalho que na CNI nós fazemos também a cada ano é uma compilação das principais iniciativas para resolver parte desses gargalos dentro de um documento chamado Agenda Internacional da Indústria. E acabamos de lançar no mês passado essa agenda internacional com os nossos temas prioritários, tanto em ações como barreiras a mercados externos, financiamento às exportações, acordos comerciais, investimentos brasileiros no exterior, enfim. E um deles é de logística e infraestrutura no comércio exterior, com uma série de iniciativas, principalmente conjunturais, para ajudar a superar esses gargalos que as empresas enfrentam. Isso é mais no lado de defesa de interesses. A nossa provocação aqui hoje para a série de webinar é conhecer quais são os gargalos na prática, que afetam e dificultam a operação das empresas no dia a dia. E é por isso que a gente convida vocês aqui para falar, na sua visão, quais são os impactos da pandemia no transporte internacional de cargas, seja em transit time, em custos, em riscos que as empresas hoje estão enfrentando, e de que forma as empresas elas podem se adaptar e o que fica de aprendizado após esse grande problema começar a arrefecer e a gente retomar parte do comércio internacional como um dos fatores aí de crescimento econômico novamente. Então, com essas duas questões centrais, ou seja, quais são os impactos atuais e o que a gente pode esperar de solução e de adaptação necessária para as empresas, que eu gostaria de convidar primeiro a Daniele, com um foco principalmente no modal aéreo, para dar a sua visão em relação a esses dois aspectos, e logo em seguida eu peço ao Ricardo para também dar sua visão. Por favor, vamos tentar fazer essa apresentação em até 20 minutos, porque aí a gente reserva um tempo no final para que as pessoas que estiverem acessando ou LinkedIn ou Facebook forem postando perguntas relacionadas a esses temas que vocês forem apresentando, a gente consiga debater de forma mais ampla, aproveitar e fazer, então, essa discussão no final. Pode ser assim? Daniele, por favor, palavra com você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal da CNI, todo mundo que está nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, fiquei muito feliz, muito obrigada pelo convite, Felipe. Como a gente pode acompanhar aí pela televisão, e como você já começou dizendo, todos os canais, 24 horas por dia, o
Covid, o coronavírus chegou e parece que não vai embora tão cedo. Né? Começou na China, temos notícias de alguns casos no final de 2019, piorou um pouco com aquela entrada do Ano Novo Chinês e se alastrou por todo o mundo em março. Né? E hoje não atinge só aqui o Brasil, são todos os países que estão participando aí a uma pandemia. Com o fechamento das fronteiras e a proibição de aglomeração, isso trouxe um grande impacto, principalmente para as companhias aéreas. Né? Várias companhias aéreas tiveram que parar com o serviço e causando muito atraso, muitas coisas ruins para o cliente, porque o foco da companhia aérea são os passageiros. E como não tem passageiro voando, a aeronave acaba que não pode viajar vazia, né? Eles tiveram que cortar os voos. E eu fiz uma pesquisa, existem mais de 30 companhias aéreas que atendem o Brasil. E mais de 50% cancelaram 100% dos voos internacionais. Né? Então, hoje a gente está trabalhando aí com menos de 50% da capacidade, 30% de espaço, né? Entre elas, eu posso exemplificar que companhias aéreas conhecidas como a Gol, a American Airlines, a Emirates, a Air Canada, não estão, até a data de hoje, dia 29 de abril, não estão trabalhando não estão fazendo voos do Brasil e para o Brasil. Né? Isso é muito ruim, atrapalha demais. E é aquilo mesmo que você comentou. O que impacta mais é no custo. É a lei da oferta e da demanda. Né? Quanto menos espaço, mais caro fica o valor do frete. Né? Menos espaço, as companhias aéreas não têm como atender, acaba tendo que subir o valor do frete, e isso atrapalha bastante todo o planejamento que tinha as empresas, tanto as exportadoras quanto as empresas que fazem importação. Né? No início foi bem assustador, porque o valor do frete aumentou de uma semana para outra. Então, pegaram as empresas de surpresa. Hoje, as empresas já entenderam, né, que vai ficar assim por um período, e elas já estão se adaptando. Né? Então, hoje, ou as empresas aceitam a pagar o valor maior que as companhias aéreas estão exigindo, ou não embarcam. Ou escolhem outro modal, que eu sei que o Ricardo vai nos ajudar mais com essa parte aí. Outros problemas que a gente está enfrentando são com os órgãos que nos atendem, como a Receita Federal, o MAPA, a Anvisa. Como não pode sair, né? Tem a proibição do social, né, que não pode sair de casa, o isolamento social, me desculpe. Então, esses órgãos também estão atendendo de home office, atendem por e-mail. E acredito que a demanda é muito alta e eles não conseguem atender a tempo. Né? Existem atrasos que antes o número de carga já era grande e agora, então, o atraso é ainda maior. Esse atraso não é só uma característica brasileira, tá? Tá tendo geral, não é só aqui no Brasil, isso é geral. Eu tenho clientes com cargas paradas, né, com madeira não fumigada há mais de 1 mês, 2 meses, e isso está prejudicando bastante na operação, além de custos extras de armazenagem e outras coisas. Não estou entrando no mérito de nenhum órgão especial, é só mesmo exemplificando os problemas que estamos enfrentando aqui. Tá? Notícia boa, que assim, agora a gente já está no final de abril, entrando em maio, e algumas companhias aéreas já deram sinais que agora, para meados de maio, início de junho, já vão começar a trabalhar. Mas isso depende, claro, das regras de cada país, de como vão voltar sobre a aglomeração de pessoas, talvez as companhias aéreas atendem ainda com voos reduzidos, mas voltem a atender. Uma coisa interessante, uma coisa boa que eu percebo, é que as companhias que as empresas, às vezes quem exporta, quem importa, não está cedendo à crise, né? Eles querem trabalhar, querem comprar matéria-prima, querem continuar produzindo, ninguém quer fechar as portas,
né? Claro, infelizmente, algumas empresas ainda vão ficar no meio do caminho e vão fechar as portas, mas outras vão ganhar força e vão, após essa pandemia, vão voltar com tudo. Eu acredito que para superar esse momento, a melhor coisa são as empresas organizar os seus procedimentos. A organização logística hoje é mais do que nunca essencial. Né? Eles precisam de programar a compra, programar o prazo da produção, prazo do transporte, prazo na liberação. Uma empresa bem organizada não vai quebrar. Né? Um outro ponto muito importante é a questão da tecnologia. Né? Hoje trabalhamos de home office, eu estou trabalhando de casa, todos os meus colegas da BM estão trabalhando de casa, a nossa empresa está funcionando normalmente, né? Nós não prejudicamos. Quem não pode, né, quem tem fábrica e que precisa, eu tenho clientes que estão criando turnos extras, né, para dividir mais os grupos das pessoas, reforçaram as regras de higiene, né, rodízio de funcionários, tudo, eles estão se adaptando, tudo para que não precisem fechar as portas também. Por incrível que pareça, ainda existem empresas que ainda têm dificuldade na questão da tecnologia, com a questão do sistema, né? Eu conheço concorrentes. Oi, tá certinho? Todo mundo me escutando bem? Tudo certo, sim, Daniele, pode seguir. Cortou aqui para mim, desculpa. Que muitas empresas têm dificuldade desse negócio de trabalhar de home office. Eu conheço empresas, até nossos parceiros, concorrentes, que estão com um problema muito grave, que o sistema não é web, o sistema não é online. Então, eles não conseguem deixar os funcionários trabalhando em casa, ainda trabalham com desktop. E eu acho, no meu ponto de vista, né, esse trabalho web hoje nem é o futuro, é o presente, né, é essencial. Não dá mais. Então, até mesmo os órgãos que eu citei anteriormente, a Receita Federal, que de uns anos para cá já melhorou bastante esse serviço online, mas ainda existe ainda está fraco, né? Eu acho que vai ficar um aprendizado aí e que provavelmente nos próximos anos eles vão criar ferramentas e menos caneta, menos papel, ficará mais econômico, mais rápido, mais eficiente no processo de liberação aduaneira, né? E o nosso comércio internacional aí vai voltar com tudo. Tá ok, Daniele. Como temos um tempinho ainda, eu vou aproveitar e até fazer uma provocação para ouvir da sua experiência prática. Quais são os impactos que os clientes já estão sentindo? Você mencionou uma dificuldade dos órgãos anuentes em muitas vezes fazerem o desembaraço ou o despacho das mercadorias, seja na importação quanto na exportação. Mas como é que está o fluxo que a BM vem operando nos aeroportos brasileiros? Porque a gente tem fechamento de fronteira, a gente tem uma redução muito drástica do comércio como um todo, mas algumas operações, principalmente operações urgentes ou até relacionadas a itens de saúde, precisam acontecer. Então, você tem acompanhado alguns desses casos? Como é que vocês estão encontrando alternativas, não só para, obviamente, refazer seu planejamento para pagar aqueles custos não previstos, que ficaram muito mais caros e tudo mais, mas de que forma vocês estão conseguindo encontrar alternativas para fazer a carga chegar? Felipe, é a programação, tá? Entrar em contato, tentar reservar o espaço com antecedência, né? A companhia aérea hoje não consegue fazer muito milagre. Eles trabalham com uma porcentagem dos voos destinados à carga urgente, a tarifa especial, carga expressa, mas sem dúvida, o principal meio é a prevenção, né? A reserva do espaço com antecedência, né? A carga perecível ainda por parte dos órgãos é liberado com a devida urgência, né? Mas esse é o ponto. Né, nós estamos prevendo o que a gente pode adiantar, a gente faz, né? Reserva espaço lá para frente, é isso que a gente está conseguindo se adaptar, trabalhando de formas, olhando mais para o futuro e trabalhando menos com imediatismo. Claro que tem casos que aparecem de uma hora para outra, a gente tem que solucionar o problema do cliente.
Aí, nesses casos, né, a gente acaba tendo que usar o serviço expresso para atender o cliente, mas esse está sendo o principal. E está impactando, a gente teve uma grande redução pelo fato de não ter o serviço, não por causa dos clientes, e sim a gente não tem o serviço da companhia aérea para nos atender. Né? Essa redução de mais de 50% foi significativa para nós. E de quais aeroportos você opera mais e aonde você tem sentido um pouco mais de facilidade em resolver essas questões, tanto da oferta de serviços quanto dos órgãos anuentes para viabilizar o trânsito das mercadorias? Porque as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas aonde eu posso recorrer? Para vocês que operam em diversos locais, que tipo de dica você deixa para as empresas buscarem alternativas nesse momento de dificuldades? Hoje no Brasil, como eu tinha comentado, a maioria das companhias aéreas pararam de fazer serviços internacionais. E nem todas as companhias aéreas atendem todos os aeroportos brasileiros. Tá? Então, 90% da operação está concentrada nos aeroportos de São Paulo, que é Guarulhos e Viracopos. Uma pequena porcentagem está no aeroporto do Rio de Janeiro e Manaus. Fora esses aeroportos, quase todos os outros estão fechados para embarques internacionais. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ajudá-los, nós não podemos fazer operação e que as empresas que ficam perto desses aeroportos não podem transportar carga mais. Pelo contrário, o transporte rodoviário, graças a Deus, eu queria agradecer se tiver alguém nos assistindo, o transporte rodoviário está muito forte. Né? Então, nós contamos com esse transporte, nós transitamos as cargas de qualquer localidade para o estado de São Paulo e a gente consegue transportar as cargas de Guarulhos e Viracopos normalmente. Foram esses aeroportos, uma pequena parcela do Rio de Janeiro, uma pequena parcela de Manaus, mas grande parte Guarulhos e Viracopos. Perfeito, Daniele, muito obrigado. E imagino que muitas vezes a gente tem que pensar em alternativas também intermodais, né? Eventualmente uma coisa que antes era exclusivamente transporte aéreo, agora você pode fazer talvez parte dele como marítimo ou rodoviário, mesmo tendo um transit time maior. E até para chamar então para essa outra visão do impacto no transporte marítimo, eu vou convidar o Ricardo para falar. Lembrando que quem está assistindo pelas redes sociais pode ir fazendo suas perguntas, a gente vai filtrando elas aqui, eu já tenho algumas registradas que vocês fizeram. No final, a gente traz essas perguntas para os especialistas debaterem, tá bom? Ricardo, com você. Seu áudio está fechado, Ricardo. Agora sim? Agora sim, estamos te vendo bem. Ok. Quero agradecer aqui, Felipe, quero agradecer a CNI, a Sebrae, Dani, Gustavo, Pedro, todo mundo que está participando. Eu quero começar com uma citação de Thomas Friedman, que lá 15 anos atrás falou uma coisa bem importante. Não tem nada a ver com a Terra plana, tá? Mas ele falava: a Terra é plana, né? Não é o mundo é globalizado e está horizontalizado. Isso. E isso ele falou há 15 anos. E agora, há pouco tempo, ele falou: olha, o mundo é plano e esburacado. E fazendo uma analogia com o carro, quando você dirige numa estrada que tem buracos, se você não tiver a flexibilidade, a agilidade de desviar desses buracos, você pode danificar seu carro, pode quebrar seu carro. Quer dizer, você pode ficar pelo meio do caminho se você não tiver flexibilidade. E já dizia meu saudoso pai, né? É na crise que se cresce. Nem a crise, a gente está vendo todo o problema que está tendo, companhia aérea, companhia marítima, preço subindo, falta de fornecedores, mas é uma oportunidade para você falar: pera um pouco, o que está faltando na minha empresa? A Dani falou uma coisa muito certa: as empresas que não estavam preparadas para trabalhar de home office estão falando sozinhas.
Hoje na Francargo, hoje a gente trabalha normalmente de home office, está todo mundo em casa, está tudo rodando. Na verdade, a gente trabalha mais ainda de home office do que a gente trabalharia no escritório. Então, o processo está redondo, né? E todo mundo teve que se adaptar. Mas, logicamente, produção fica mais difícil, é uma adaptação mais complicada. Tá? Mas preparar a empresa para novas tecnologias, e não só tecnologia, dinâmica de trabalho. Trabalhar em casa não é a mesma coisa de você estar no escritório. Quer dizer, você está com os filhos em casa, você está com esposa, marido, todo mundo em casa. Você tem que mudar a sua dinâmica de casa para poder trabalhar. Isso é importante. A flexibilização, o planejamento, a empresa que estava planejada, e aí falando um pouquinho de exportação, uma tecla que a gente sempre bate muito na exportação é que exportação não é somente oportunidade de válvula de escape de câmbio. Olha, o câmbio estava 3 e pouco, eu não exportava, agora o câmbio está quase 6, opa, vou começar a exportar. Não é assim que se trabalha com o comércio exterior. O comércio exterior exige constância, relacionamento e confiança, né? Não é só com o câmbio favorável que você exporta. Às vezes você empatando, vale a pena exportar para ter o seu cliente lá fora. No momento, não é só no momento de pandemia, às vezes você pode ter um momento de crise interna que você pode mudar seu mix. Olha, meu mix era 70% mercado interno, 30% de exportação. Opa, vamos aumentar um pouco, vamos inverter, fazer 70%. Aí você pode aproveitar o câmbio, mas não só trabalhar único exclusivamente quando o câmbio lhe é favorável, tá? E completando um pouco o que a Dani falou, quando a gente fala em aumento de custo de companhia aérea, a Dani sabe melhor do que eu sobre isso, nós tivemos assim, hoje China, frete passou, quando a gente fala em aumento de frete, a gente fala, olha, tem um aumento de 10%, 20%. Não, frete internacional da China passou de 5 dólares para 20, para 21, para 22 dólares por quilo. Então, nós não estamos falando de aumento de 5 para 7 dólares por quilo, né? E aí, tem um ponto muito importante, e eu posso citar um exemplo até de um cliente nosso, logicamente sem citar o nome dele, que é a preparação dos contratos. Isso as empresas precisam se preparar muito bem. Porque às vezes você faz um contrato longo com o seu cliente de fornecimento, mas você não se prepara muito para variação cambial, para prazo de entrega em caso de desastre natural ou de uma pandemia, para variação de frete internacional, para transit time, né? Hoje, nós tínhamos um transit time da China de 3, 4, 5 dias. Hoje, se você falar um transit time de 10, 12, 15 dias, ninguém está falando nenhum absurdo, porque você tem que fazer escala em outros lugares que normalmente você não fazia. Hoje, Istambul e Doha estão sendo muito utilizadas pela Turkish, pela Qatar, né, como boas alternativas para embarques da China, por exemplo, que normalmente nós fazíamos via Europa ou via Estados Unidos, né? Agora, um pouquinho na contramão desse aumento, né, porque nem tudo é desgraça, o frete marítimo diminuiu de preço. Por quê? Porque com a pandemia, quer dizer, como a China principalmente ficou muito tempo fechada, né, não dá mais tempo, não dava mais tempo imediatamente para se trazer marítimo, então todo mundo quis trazer aéreo. Com isso, os navios ficaram vazios, então os fretes diminuíram. E quando a gente fala de preparação e planejamento do marítimo, é um pouco diferente do aéreo. O aéreo você tem avião saindo todo dia, né? O marítimo, você faz o booking semanal. Então, se você tem a rolagem do navio, de um booking, você pede a sua reserva e passa para a sua reserva na semana que vem, né? E se a carga já está com aquele armador, é muito mais difícil você tirar daquele armador e jogar para outro. Então, nós tivemos casos, por exemplo, na Francargo, que tem armadores que rolaram 3 vezes o booking. 3 vezes o booking são 3 semanas de atraso de saída, porque simplesmente a companhia marítima não tem carga suficiente para encher o navio e ela não vai mandar um navio batendo lata, como a gente fala na gíria da logística, quer dizer, com pouca carga, né? E essa preparação, eu estava citando o caso do nosso cliente, ele estava com um contrato que ele era obrigado a trazer 8 contêineres da Turquia, só com a variação cambial ele estava tendo um prejuízo danado, e ele falou para o cliente dele, olha, não dá, agora passou de 3 e pouco, 4 para 6, eu não consigo. E o cliente dele virou e falou, olha, tem uma multa contratual aqui de alguns milhões, se você não me fornecer, eu vou usar essa cláusula contratual. Ele falou, ok,
Então, nós temos duas alternativas aqui, ou você aplica a multa, ou eu rompo o contrato aqui, a gente discute na justiça há 10 anos, né? Essa é a mesma alternativa, ou a gente senta e conversa e você entende que o problema não é um problema de fornecimento meu, é um problema que está acontecendo no mundo inteiro. E eles tiveram que sentar e conversar. Só que depois que acontece, é mais difícil, você negocia com a faca no pescoço. Então, analisar e planejar bem esses contratos, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de diversificar, é importante muito você ter outras alternativas de frete, e aí eu brinco um pouquinho, porque eu estou ficando velho, eu já estou na Francargo desde 93. Lá atrás, na década de 90, um grande modal que surgiu foi o CIER, que depois de um tempo desapareceu. O CIER significava o seguinte: até então nós tínhamos marítimo do Extremo Oriente, que era a grande novidade, trazendo, só que com trans time de 50 a 60 dias, era o modal marítimo, era esse tempo que demorava, e você tinha um modal aéreo com não tantas companhias aéreas fazendo o Extremo Oriente. E o CIER consistia em pegar essa carga marítima, ir até a costa oeste dos Estados Unidos com navio, mandava via trem ou via rodoviário até Miami, e de Miami você descia aéreo. Com o passar do tempo, o marítimo ficou mais rápido, né? Hoje você traz esse prazo de 50, 60 dias, é irreal para o marítimo da China. Você tem um transit time muito menor do que isso. Mas, com a pandemia, isso voltou a se tornar viável. Só que sua equipe precisa estar pronta. E tem alguns detalhes muito importantes. Às vezes o cliente chega até a gente, a Dani sabe isso, brigando por frete, espremendo até a última gota no frete. Mas ele esquece alguns detalhes. Por exemplo, free time, que é o tempo que você tem para devolver teu container. E a multa que você paga, que é a demurrage, né? Antigamente, quando a gente fala lá da década de 90, do começo do ano 2000, um demurrage a gente falava de 10, 20, 30 dólares por dia. Então, vamos falar 10 dólares, você atrasava 7 dias para devolver seu container, você pagava 70, 80, 100 dólares. Isso não impactava no bolso de ninguém. Mas hoje, o valor de demurrage está na casa de 139, 145 dólares o dia, né? Então, se a sua equipe não estiver preparada e não se atentar a isso, dificilmente você vai ter uma negociação boa com a companhia marítima para reduzir isso, né? Então é um dinheiro que, se você atrasar 7, 10 dias, é mais caro que o teu frete, né? Então, eu sempre brinco com o cliente: olha, vamos analisar tudo, vamos ver tudo, não só frete, né? Uma negociação de free time de 7 dias hoje, para a nossa burocracia atual, esqueça. Certamente, ou muito provavelmente, você vai ter um custo extra que você não estava prevendo, né? Um outro ponto muito importante é pulverizar seus fornecedores para outros países. Na Francargo, hoje, a gente trabalha muito com a indústria automobilística. E a indústria automobilística, uma vez eu conversando com o gerente dessa empresa, nós trazemos muitas rodas da Tailândia para ele, com custo excelente, tanto de frete quanto de produto. E uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, nós desenvolvemos para eles um fornecedor no México. E o México, particularmente, é um ponto difícil de se trabalhar. As distâncias são grandes, esse cliente ficava a 2.300 quilômetros, fica 2.300 quilômetros do porto, passa por uma zona de guerrilha, onde você tem que fazer o frete rodoviário com escolta, caríssimo. O frete rodoviário é mais do que o dobro, para vocês terem uma ideia, ou quase o dobro do frete marítimo internacional. Então, a mercadoria ficava cara. E mesmo assim, a cada 1 ou 2 meses, ele traz um container desse fornecedor do México. E eu, curioso, falei assim para ele: escuta, a gente traz para você de outra origem tão mais barato, né? Por que você continua com esse fornecedor do México? Ele falou: porque eu nunca sei o que pode acontecer do outro lado do mundo, né? Pode não ser uma pandemia, mas pode a Indonésia estar parada, e eu tenho que ter um pezinho aqui. Então, a cada 1, 2 meses, eu mando um agrado, eu mando um pedido e trago, mesmo custando mais caro. Aí eu faço o meu mix de produto aqui, daquele lado que é mais barato, com o que é mais caro, e tenho outros fornecedores desenvolvidos. Isso ficou uma grande lição para mim, né? Um outro ponto importante: quem são os fornecedores dos seus fornecedores? A gente foca muito de quem a gente está comprando, mas esquece
que é tudo globalizado. Você sabe de quem o seu fornecedor compra, né? É claro isso, é transparente para você, né? Quais são os fornecedores dos seus fornecedores. Isso a gente chama de transparência na cadeia de suprimento. Sentar com a sua cadeia inteira de suprimento e analisar exatamente isso, né? Para você ter gatilhos, para você ter alternativas se alguma coisa acontecer, né? Então, nós tivemos um grande... Eu estou em São Paulo, escritório na cidade de São Paulo, eu moro em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, que é uma região rica em produtos têxteis. É uma região muito grande em produtos têxteis, Santa Bárbara, Americana, Campinas. E nós tivemos um ensinamento muito grande no passado, com a abertura, com a época do Collor, com a abertura. O Brasil ainda é um dos únicos países no mundo que tem a cadeia inteira têxtil, desde a plantação do algodão, fiação, tecelagem, confecção, varejo e estilo, que aliás, é copiado pelo mundo inteiro. Mas lá atrás, quando abriu o mercado, né, quem tinha tecelagem falou assim, não, para que eu vou comprar fio daqui do Brasil, se eu tenho fio muito mais barato lá de fora? E a gente falava, olha, mas você vai quebrar as fiações. Eu vou comprar de quem é mais barato. Ok. Aí a China começou a trazer tecido para o Brasil. Aí o confeccionista falou, olha, para que eu vou comprar da tecelagem aqui no Brasil, sendo que eu tenho muito mais barato lá na China? E quebraram as empresas, várias tecelagens aqui. E aí a China começou com produto, com roupa pronta. E a loja falou, para que eu vou comprar da confecção daqui do Brasil? E aí acendeu uma luz vermelha, pulsante na cadeia têxtil. Espera um pouco. Se a gente não se unir, se a cadeia não estiver unida em fornecimento, daqui a pouco você não tem mais a cadeia produtiva no Brasil. É o que aconteceu com os Estados Unidos. Eles tiraram a cadeia produtiva de vários produtos dos Estados Unidos e aí hoje, com uma pandemia, você não tem válvula de escape. Nós temos. O Brasil é abençoado por isso. Ainda a gente importa bastante, mas nós produzimos muito aqui. Pode ser que o nosso custo não seja melhor, mas está bom. A gente não para, a gente pode produzir aqui no Brasil. Então, essa mescla entre a cadeia de suprimentos internacional e nacional é muito importante, não só a venda. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você concorda quando eu falo de companhia aérea, Dani? Você falou de um dado daqui do Brasil, mas globalmente, 90% praticamente dos voos foram cancelados, né? O Brasil ainda se tem uma condição um pouco melhor, mas tem países que estão sofrendo muito mais com isso. Com certeza. E a Europa, né, que foi super atingida, veio logo depois do pico da China, foi para a Europa ali na Itália, e eles fecharam mesmo as portas, né? Com certeza. Eu acho muito interessante o que você falou sobre esse negócio das empresas se organizarem e distribuírem os seus fornecedores e também tentar comprar alguma coisa também do mercado interno, porque realmente a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente nunca sabe, né? A gente não pode ficar na zona de conforto sempre, temos sempre que ter o plano B. Muito interessante, Ricardo, é isso mesmo. Essa opção de dividir marítimo e aéreo, o marítimo sempre foi a opção número 1, né? 90% da economia brasileira dos produtos no Brasil chegam e saem de navio. E as pessoas, e eu acho que por uma grande falta de programação e organização, as empresas pecam por isso, e mais do que nunca tem que se organizar mesmo, tem que dividir mesmo, tanto na compra, tanto na divisão do modal aí, né? Agora, uma coisa é verdade, e é uma luz muito interessante no fim do túnel para a gente aqui. A gente vai, daqui a alguns meses, a gente vai acompanhar de perto a reconfiguração do comércio mundial, né? Isso o que aconteceu, acendeu uma luz amarela e vermelha para muita gente no mundo, em termos de cadeia de suprimentos. E o Brasil é agraciado por fabricar de tudo, né? E eu acho, no meu ponto de vista, o Brasil tem tudo para entrar em novas cadeias de suprimentos. Então é hora da gente aproveitar. Eu acho que o Brasil vai ter um salto em pouco tempo
ele vai ser fornecedor para outros países que não olhavam para o Brasil, porque nós não temos terremoto, graças a Deus, nós não temos tsunami passando por aqui, é um país com verão praticamente o ano inteiro, então tem umas características bem interessantes, que eu acho que o Brasil, em pouco tempo, vai entrar nesse comércio mundial muito forte, em países que não olhavam com carinho para o Brasil. E Felipe, quando você fala do apoio da CNI, do SEBRAE para pequena e microempresa, que é a solução, no meu ponto de vista para o Brasil, as pequenas empresas, um dado importante da FEComércio do Rio de Janeiro, que eu estava dando uma olhada ontem, é que 70% das micro e pequenas empresas ainda no Brasil não tem e-commerce. Então, numa hora dessa, que a loja está fechada, a alternativa é vender por WhatsApp, mas, quer dizer, quando a gente volta lá no começo da nossa conversa, falando sobre planejamento, é importante, você que é pequeno, microempresário, se planejar para isso também, não só para a maneira habitual de você vender de portas abertas, mas para o e-commerce também. É um dado assustador, 70% ainda não vender pelo e-commerce. Com certeza. Inclusive, esse é um tema tão importante que vai ser alvo de uma das webinars, até para a gente poder ajudar as empresas nessa transição de venda com negociação física, com interação com o seu cliente, para um modelo inovador, que envolve, ou inovador entre aspas, porque é uma coisa já há bastante tempo existente, mas que muitas empresas, não só no Brasil, mas no mundo, ainda têm dificuldade em fazer negociações e vendas online. Isso se aplica para a venda do mercado doméstico, mas também ao mercado internacional. E a gente vai ter que se reinventar para uma outra coisa muito importante, que é você conseguir fazer uma exposição, uma apresentação dos seus produtos numa negociação virtual, que é uma coisa também bastante importante para que você consiga, de fato, garantir que o fluxo de comércio internacional não desaqueça tanto. Então, se não tem voo aéreo acontecendo com regularidade, se tem fechamento de fronteira, se não tem as ações de promoção de negócio, todas elas canceladas no mundo inteiro e sem uma perspectiva de retomada, quando retomarem, é muito possível também, que elas aconteçam com outra intensidade. Ninguém sabe como é que vão ser as grandes feiras a partir de 2021, se as pessoas vão, de fato, se sentir seguras, porque a gente pode ter novas ondas da pandemia. Então, também é necessário a empresa se preparar para esse aspecto, de que forma ela consegue trazer o mesmo apelo, a mesma atratividade do seu produto, sem que ela esteja fisicamente mostrando aquele material para o seu potencial comprador. É tema de algumas das webinars que nós trataremos aí a partir das próximas semanas. Eu queria agradecer os comentários iniciais que vocês fizeram, e eu achei muito interessante que tinha uma coisa comum no centro das duas apresentações. Ambos trouxeram a visão de que é necessário, independente das dificuldades enfrentadas pela pandemia agora, que as empresas se preparem melhor, façam um planejamento mais adequado de todo o seu processo de exportação ou de importação. E isso ainda é uma grande dificuldade, principalmente para a realidade brasileira, de se antecipar a possíveis cenários de risco, eventualmente ter cláusulas de seguro, de aversão a riscos dentro dos seus contratos negociados, para que situações não previstas não inviabilizem ou até façam com que um negócio venha a fechar. Alvo desses tipos de iniciativas, vocês trouxeram outros exemplos, pulverizar fornecedores, mas também mercados, né? Você ter uma distribuição tanto da sua oferta quanto da sua demanda em diferentes clientes e não ficar dependente de uma única situação. Trabalhar mercado nacional e mercado internacional com equilíbrio, são todos temas importantes que a gente espera também trabalhar no âmbito do convênio CNI-SEBRAE Indústria Global. A gente recebeu algumas perguntas aqui ao longo da discussão. Eu estou recebendo um recado aí de que minha câmera não está sendo transmitida. No Teams, que é onde a gente faz a transmissão original, ela aparece, né? Imagino que o Ricardo e a Daniela estejam me vendo. Eu vou tentar fechar ela uma vez e reabrir. Espero que isso reestabeleça. Senão, infelizmente, a gente não vai conseguir ficar com a minha imagem de vídeo, mas ela está aberta aqui na ferramenta original, viu?
E aí, Ricardo e Dani, nós temos algumas perguntas que o pessoal foi fazendo ao longo da apresentação que vocês fizeram, e uma delas é uma bem provocativa no começo, que, na visão de vocês, é possível prever uma normalização das tarifas aéreas, especialmente com China? O Ricardo até mencionou o preço por quilo de 3 para 20 dólares, exatamente que um dos nossos ouvintes aí escreveu, e aí eu gostaria de saber se vocês se arriscam com alguma previsão de normalização disso. Me permite, eu vou responder, se o Ricardo também quiser me dar uma ajudinha aí, Ricardo, muito bem-vindo. Prever uma normalização das tarifas? Não. A normalização das tarifas mundial, tá? Porque não é só na China que está esse absurdo, esse aumento alto, vai depender totalmente da oferta de voos, tá? As companhias aéreas voltando com o serviço, vamos supor, no cenário otimista, que até agosto, 100%, agosto desse ano, 100% das companhias aéreas voltem com 100% dos serviços. Que eu estou colocando um cenário muito otimista. Sim, seria esse cenário para voltar as tarifas ao nível normal, né? Mas sem espaço, com uma oferta reduzida e a grande procura, que, como eu disse, graças a Deus as empresas não querem parar, né? Temos carga, temos transporte, temos demanda, temos procura de frete, tanto no aéreo quanto no marítimo, esse valor ainda não vai baixar. Quanto mais procura e menos espaço, mais alto fica o frete. Então, enquanto o serviço não normalizar, enquanto as operações, os voos se normalizarem 100%, o frete ainda continuará alto. Isso se a gente não tiver novas ondas, né, também, porque é um cenário muito incerto, a gente não sabe a extensão definitiva do que a pandemia pode causar, né? Então, existe uma expectativa, por exemplo, de uma retomada da vida um pouco mais normal a partir da semana que vem em vários estados brasileiros, mas também já existe uma previsão, por outro lado, de se de fato houver um crescimento dos casos, isso pode gerar um lockdown maior do que foi essa primeira edição que a gente teve. Tudo isso impacta no prazo de retomada da normalidade também do fluxo internacional de comércio. E uma outra pergunta, talvez até para a Dani aqui também, depois eu tenho uma específica aqui para o Ricardo, que é se tem alguma novidade de voos para Toronto, Canadá. Olha, eu até anotei aqui, deixa eu até pegar nas minhas anotações aqui. Deixa eu ver qual que é a previsão da Air Canada para voltar a trabalhar. Ó, segundo eles, tá? É tudo uma previsão, tá, gente? Porque já teve previsão aqui de outras companhias aéreas que iriam voltar em meados de abril e não voltaram, queriam voltar início de maio e já avisaram que não vão conseguir voltar, né? É muito incerto esse cenário ainda. Como o Felipe falou, depende muito das regras que vão vir, vai que libera, né? Libera todo mundo, volta todo mundo autorizado. Como é que vai uma aeronave cabe mais de 200 pessoas? Como é que vai lotar uma aeronave de passageiros novamente? Eu acho que isso ainda não vai acontecer tão rápido, tá? Mas pelo que eles divulgaram, a partir do dia 1º de junho, a Air Canada volta com serviço no Brasil. Mas é só uma previsão, não dá para afirmar nada. Ok. Ricardo, temos uma pergunta aqui do Sérgio Pereira, grande amigo meu, um abraço para você, cara, quanto tempo. A pergunta dele é a seguinte: qual a probabilidade de haver um desequilíbrio na oferta de containers nos portos brasileiros, por conta do movimento chinês de retorno às exportações, né? Ele lembra que em 2005 houve um desabastecimento. Esse desequilíbrio pode acontecer? Pode sim. Pode, para você ter uma ideia, já está acontecendo esse desequilíbrio nos Estados Unidos, na oferta de contêineres lá. Nós temos uma operação importante saindo de Charleston, que está com falta de contêiner, né? Isso é pontual,
Mas à medida que o mercado internacional vai voltando ao normal, né, isso também, esse desequilíbrio acontece num primeiro momento e depois volta. Container refrigerado, a mesma coisa, pior ainda, porque você tem uma oferta muito menor de container refrigerado do que um container dry, por exemplo, ou um container HC, outros tipos de containers. Mas, no meu ponto de vista, esse desequilíbrio acontece sim e vai demorar, acho que uns 3 meses, 3, 4 meses para regularizar. Você acha que pode ter o mesmo efeito do que foi 2005? Acho sim. A gente vai depender muito do fluxo internacional dos embarques, mas acho. Né? Num primeiro momento, as empresas recorrem realmente ao aéreo, porque não tem tempo, né? E aí paga o que for. Entrando um pouquinho no assunto da Dani, hoje as companhias aéreas na China falam é material para Covid só com pagamento antecipado. Não é para Francargo, não é para nenhum tipo de empresa, qualquer empresa. Então, é uma questão de oferta e demanda, né? No mundo. Eles também veem essa oportunidade. Tem companhia aérea hoje que está tentando tirar assento dos passageiros e transformar aquele avião em carga. Isso no marítimo é a mesma coisa. Quer dizer, a partir do momento que se regulariza o fluxo, e aí não é um fluxo Brasil, tá? É um fluxo mundial, né? Porque, por incrível que pareça, a quantidade de navios e de containers que vem para o Brasil é muito, muito pequeno. A quantidade é muito pequena se você analisar o mercado global por inteiro. Eu me assustei quando eu vi um dado desse. É coisa assim, menor do que 2%, é uma coisa bem pequena no mercado mundial. Então, não é um dado só brasileiro, quer dizer, o navio não vem único exclusivamente no Brasil, ele passa por vários lugares. Né? Mas eu acho que isso vai acontecer sim, respondendo a pergunta do nosso amigo. Perfeito. Tem um outro comentário que o pessoal fez aqui ao longo da transmissão, que existem alternativas de voos charters, ou seja, voos privados, que em média estão com tarifas pela metade do preço que o mercado cobra. Então, importante também, inclusive com ofertas aí de contato, legal aproveitar o webinar e gerar network também, super bacana que esteja estimulando isso também. E aí uma pergunta aqui específica, da Aline, que é da Coordenação de Serviços de Internacionalização da CNI, responsável pelo processo de admissão e exportação temporária com o ATA Carnet, né, um importante instrumento aí para facilitar o trâmite de entrada temporária de bens no país. Vocês estão percebendo um impacto grande também nos pedidos de ATA? Imagino que, como é um instrumento que serve também para fins de promoção comercial, os clientes tenham deixado de utilizar, mas pode ser utilizado para outro viés nesse momento, né? Então, quando você tem testes de laboratório ou equipamentos médico-hospitalares que vêm para auxiliar num momento de crise, pode ter uma intensidade maior de universidades, hospitais, laboratórios, enfim, utilizando esse tipo de instrumento. Na visão de vocês, a situação está pior em termos de exportação e importação temporária, ou é a mesma coisa do que vocês já nos ilustraram bem aí? Para nós aqui da BIM, infelizmente, esse tipo de processo zerou para nós. Né? Nossa grande parte de embarques com ATA Carnet era para eventos, feiras, e pelo problema da proibição da aglomeração de pessoas, a gente não está conseguindo. Até as Olimpíadas foram canceladas, estava previsto, seria uma super oportunidade, né, para a gente fazer, mas trabalhar com ATA Carnet e outros eventos, feiras, como você mesmo falou, promoção de produtos, parou, infelizmente, a gente não, desde março para cá, a gente não teve procura desse produto, né, e acho que para eventos ainda vai ficar um pouquinho pior ainda, porque depende das pessoas, né, se encontrarem fisicamente. Então, a gente está prevendo uma redução do ano aí, vai ficar bem baixa para esse tipo de serviço para nós. Até o governo japonês, ele acabou de publicar uma medida que
que amplia o prazo de permanência temporária daqueles bens que tinham ido lá para as Olimpíadas, que aí poderão ficar, porque a validade do ato é sempre de 12 meses, prorrogável por mais 12, eles poderão ficar por um tempo maior por conta do cancelamento dos Jogos Olímpicos. Nós temos uma série de outras perguntas aqui, mas temos 3 minutos para encerrar a nossa transmissão. Então, eu vou selecionar uma última, e aí as demais a gente pode depois encaminhar por e-mail para que vocês deem sua opinião e a gente repasse para todos os inscritos. E aí eu quero lembrar o seguinte, que quem entrou apenas através do link ou do Facebook ou do LinkedIn, que acesse o site industriaglobal.com.br/logística, que foi o link oficial para inscrição para essa webinar. Então, quem não conseguiu fazer isso antecipadamente, a gente pede que faça ou agora ou ao término da webinar, coloque lá seus dados básicos, porque a gente manda um resumo do que foi essa webinar e o convite já para as demais na série de webinars que acontecerão a partir da próxima semana, cada semana com um tema específico. E nós vamos encaminhar também, como o tema dessa semana é de logística, nós temos uma cartilha sobre logística internacional, vai ser repassada a todos que se inscreverem nesse link, industriaglobal.com.br/logística, tá bom? Então, a pergunta aqui é a seguinte, como a gente falou muito de aéreo e marítimo, tem uma pergunta interessante, que é qual o impacto do Covid no modal rodoviário e fluvial para o Mercosul e Bolívia? Então, é uma pergunta bem capciosa, eu sei que vocês estavam preparados para falar de aéreo e marítimo, mas se vocês quiserem se arriscar, um minutinho aí para cada um. Dani, posso me adiantar? Por favor. Vamos lá. Um assunto que a gente esqueceu de falar e é importante, principalmente para a América do Sul, é investimento do governo em novas rotas. Vou citar aqui um exemplo bem interessante do que aconteceu na Etiópia. A Etiópia é um país sem litoral e com estradas bem precárias para o próximo porto mais próximo, que é Djibouti. Tá? Então, as estradas eram péssimas, o acesso ao porto era terrível, e aí o governo fez investimentos em novas estradas e uma ferrovia excelente para o porto. O que aconteceu num pequeno espaço de tempo? Hoje, a Etiópia tem um parque industrial de fabricantes de roupas internacionais para grandes marcas, tipo Hugo Boss, da vida, bem interessante. Isso, nós estamos falando em 5 anos de prazo. Tá? Quando eu li sobre isso, eu imediatamente fiz um paralelo com o Brasil. O Brasil, por causa da cordilheira, é meio que separado. Não é separado, mas ele não tem acesso muito aos outros países, tipo Chile, por exemplo. Né? Então, você ter um investimento governamental para novas estradas e ferrovias que dê acesso melhor aos outros países da América do Sul é fundamental para o Mercosul, para o Mercosul deslanchar de verdade. Que a gente vem patinando, melhorou, logicamente, mas a gente vem patinando muito com o intercâmbio comercial entre o Mercosul, entre os países do Mercosul, porque a logística não é muito legal. A dificuldade de acesso é muito grande. Então, isso, eu acho que a pergunta é excelente. Eu acho que uma ajuda governamental, um pensamento governamental do governo nesse sentido é fundamental. E o impacto do Covid nesses modais, muito forte, Dani? Olha, como eu comentei, para nós, a gente não está sentindo muito impacto no modal rodoviário. Eu ouso, não é minha especialidade, mas eu ouso dizer que vai ser o modal que vai ter menos impacto comparado entre o marítimo, o aéreo e o rodoviário, né? O pior será o aéreo, em segundo lugar o marítimo, pelo fato, né, do que o Ricardo comentou, do navio não poder viajar vazio, né? Mas fora isso, pela doença em si, o marítimo está tranquilo. E o rodoviário, até onde eu sei, né, se alguém puder me ajudar aí com os comentários e tal, eu acho que está funcionando normalmente, pelo menos no mercado nacional, acredito que no mercado internacional também, né, talvez alguma coisa de atraso na fronteira dos dois lados, né, mas eu acho que vai ter menos impacto, podemos
trabalhar bem aí, uma boa alternativa para as empresas que fazem negócio no Mercosul. Ok. Muito obrigado mais uma vez ao Ricardo e à Daniele pelo seu tempo, por compartilhar com a gente um pouco do seu dia a dia, lutando aí para manter o comércio exterior vivo ou fazer com que ele cresça e se fortaleça. E obrigado também a todos que participaram pelas redes sociais ou que se inscreveram no canal do Convênio CNI-Sebrae. Por fim, eu deixo já um convite. Hoje a gente deve lançar o primeiro curso EAD da Gerência de Serviços de Internacionalização da CNI. Então, para quem nos segue aí nas redes, vejam isso também, é um EAD sobre formação de preço para exportação, e nas próximas semanas teremos outros EADs disponíveis aí para vocês. Tá bom? Uma ótima quarta-feira e boa semana a todos. Felipe, muito obrigado. Dani, obrigado. Um bom dia e uma boa semana para vocês. Obrigada, gente. Uma boa semana.